e auxiliar nosso irmão na liberação da sua palestra esta noite de hoje. Nós pedimos a nossa irmã Branca, por favor, faça a prece. Vamos todos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso irmão e modelo, ao mentor espiritual dessa casa, agradecidos por mais essa oportunidade que estamos tendo de estar numa casa espírita, ouvindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Nós te pedimos ao Pai que derrame bênçãos sobre o nosso irmão e palestrante Luciano, que ele possa receber do alto as inspirações divinas na transmissão do Evangelho de acordo com o tema de hoje. Te pedimos também, meu Pai, que derrame suas bênçãos, suas luzes, forças para todos nós, encarnados e desencarnados, que tivemos a oportunidade de estar aqui hoje, aqueles que não puderam, que possam absorver todo esse ensinamento e que ainda mais me dê forças para que possamos colocar em prática, pois o ensinamento de Jesus, a sua doutrina, se consagra no exercício da prática da caridade, do amor ao próximo, do auxílio ao nosso irmão. Nós te pedimos também pelo nosso irmão que inspirou esta semana espírita, por todos os seus familiares que continuam sendo nossos companheiros. Te pedimos também pelos nossos irmãos fundadores desta casa, sobre o filho, o nosso irmão José Gonçalves, que tenho a certeza que estarão vibrando por esta palestra, por essa casa, por todos nós que estamos aqui. Que Jesus possa proteger a todos nós e que o nosso planeta Terra siga o seu caminho de regeneração, de transformação à luz do Evangelho. Com essa prece, nós queremos iniciar os nossos trabalhos de hoje. E assim seja. Bom, pessoal, é uma emoção muito grande, né? Quando falam do São Manuel, que é da família, da Dona Maria, a nossa Maria Júlia, e aí a gente fica realmente com o coração mais forte. E aí o Luciano pega e me chama ali e fala: estou sentindo a presença do Maria Júlia. Eu falei: faz isso não, cara, eu já estou com o coração, né, nas mãos, mas a tia Júlia seja bem-vinda. E para ela, o Manuel, para a Dona Maria, né, os familiares, encarnados, nós vamos dedicar então a chamar aqui a Maria Helena, né? A gente tinha programado. Então, antes da gente passar a palavra do Luciano e apresentá-la, nós vamos ter uma apresentação aqui da Maria Helena e da família, né? Pode vir, Maria Helena. Para quem não sabe, né? Maria Helena, filha do São Manuel do Rio Gonçalves, tá? Ninguém aqui me conhece. Gente, nós ficamos muito felizes com o Humberto ter dado um cão lá no Humberto. Presente de aniversário. Presente de aniversário. Faz muito tempo que a gente não declama. Nós, não esperávamos perder assim a Maria Júlia tão rápido. Era o tempo de Deus e ela se foi. E a gente não perdeu a arte, né? Dizer da arte. Mas aquele pouquinho que cada um de nós sabemos,
nós vamos ofertar a vocês, ao Dedé, Criador da nossa Semana Espírita, Manuel Domingos Gonçalves, e a todos os irmãos aqui presentes, encarnado e desencarnado. Eu vou chamar minha filha Vanessa, minha filha Kelly, e aqui, dando forte. Vamos começar pela Kelly. Vamos ver se vocês se lembram. Falar da minha tia Júlia é uma alegria muito grande. E tem uma música que ela gostava de cantar, bastante aqui no Senhor, Espírito André Luiz, que chama Cativar. Aí, como eu não sei tocar violão, também não tenho uma voz muito linda como a minha tia, eu vou declamar ela como uma poesia. Cativar. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, braços fortes, criou, responsável, tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Obrigado. Eu falei com o Verto, vamos ressuscitar a Mariazinha, né, Gil? Então, mãe eu não dou conta de falar, que eu lembro da minha mãe sentada numa cadeira, né? Sei que ela está aqui presente. Mas vamos tentar, Mariazinha. A noite quase gelada, contudo, Mariazinha, é a menina de outras noites que treme e tosse caminha. Guiso longe, guiso perto, é Natal de paz e amor. Há muitas vozes cantando, louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual jardim que floresceu. Cada vitrine enfeitada repete Jesus nasceu. Descalça, vestido curto, Mariazinha lá vai, sozinha sem a mãe que a beija, menina triste sem pai. Aqui, ali, pede um pão, está faminta e doente. Vadia, saia depressa, é o grito de muita gente. Menina ladra, outros disse, fuja daqui, pata feia. Toda criança perdida deve dormir na cadeira. Mariazinha tem fome e chora sentindo em torno o vento que traz aroma do pão aquecido no forno. Abatida e fadigada, depois de percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso, um moço alto e belo, doce fala, Mariazinha, você está dormindo ou pensando? A pequena respondeu, erguendo os bracinhos nus, hoje é dia de Natal, estou pensando em Jesus. Mas não lembra mais alguém? Ela respondeu em lágrimas. Lembro também com saudade em minha mãe que já morreu. E se Jesus aparecesse? O que é que você queria? Queria que ele me desse um bolo da padaria. E depois de comer então, a pobrezinha sorriu contente, queria um par de sapato e uma blusa grande e quente. Depois de tudo eu queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, eu lhe digo que assim seja, hoje você terá tudo aquilo que mais deseja. Mas o Senhor, quem é mesmo, ele afirma os olhos em luz, sou seu amigo de sempre, minha filha, sou Jesus.
Mariazinha encantada, toda de imensa alegria, pôs a cabeça cansada nos braços que ele estendia, e dormiu vendo-se outra, em santo deslumbramento, aconchegada até Jesus, na glória do firmamento. No outro dia, bem cedo, quando o lojista abre a porta, um corpo caiu de leve, Mariazinha estava morta. Oh, eu consegui! Boa noite a todos. Com grande alegria que estou voltando da casa André Luiz. E queria falar assim da minha avó. Todos os domingos ela gostava muito que eu pintasse as unhas dela. E toda vez que eu ia pintar as unhas dela, ela pedia para mim declamar essa poesia, que era um som que encantava o coração dela. Então, toda vez que eu declamo, quanto a Mariazinha, eu lembro muito da minha avó. E hoje é a primeira semana espírita que ela não está entre nós em corpo, mas em espírito sim. Então é a flor do maracujá. Preste atenção, seu moço, a história que eu vi contar, por que razão nasce roxo a flor do maracujá. Maracujá já foi branco, que eu posso até jurar, mais branco do que a claridade, mais branco do que o luar. Quando a flor brotava nele, lá pras bandas do sertão, maracujá até parecia um ninho de algodão. Passaram tanto tempo, não sei, não me lembro, não sei se foi março, abril ou dezembro, que o nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer numa cruz, crucificado longe daqui como que pregaram o Cristo a martelo, pois inteirinha chorava, chorava a fonte ribeiro, Sabiá também chorava nos galhos da laranjeira. O sangue do Cristo foi caindo, caindo e manchando todas as florzinhas de maracujá de roxo. Aí, seu moço, a história que eu vi contar, por que razão nasce roxo a flor do maracujá. É isso aí, gente. Até o final nós vamos ter muita surpresa. Pessoal, então nós estamos aí chegando na 29ª Semana Espírita da Mocidade, como é o Domingo Gonçalves. Nós estamos aqui hoje então, com o nosso irmão Luciano Barbosa Silva, de Capinópolis. Temos a alegria de recebê-lo aqui. Luciano é amigo de longa data e ele assumiu recentemente a presidência da Aliança Municipal Espírita de Tintaba e do Conselho Regional Espírita, setor Pontal. E ele sempre trabalhou com mocidade, com jovens espíritas. Então, nós esperamos aí realmente que ele nos traga esse acréscimo dentro desse tema central, da juventude evangélica, com certeza vai nos auxiliar. Luciano, com você. Eu acho que depois dessa abertura, acho que eu posso ir embora. Né? Depois dessa abertura, essas poesias tão lindas, né? De jeito nenhum. Acho que eu posso, não preciso falar mais nada não. Acho não vai embora não, rapaz. A gente pode ir embora, né? E é com muita alegria, né, que a gente está aqui nessa casa, né? É com muita alegria que a gente vê a casa espírita cheia, que a gente vê jovens, não só na idade, né, mas jovens no espírito, que é o mais importante. Porque muitas das vezes tem jovem que é muito mais velho do que o idoso, né? Tem um jovem que é muito mais velho e tem idoso que é muito mais jovem, né? Então isso é do espírito, né? Isso é do espírito. E nós vamos fazer uma coisa diferente hoje. Vamos fazer algumas coisas diferentes. Vocês acham que só eu vou ficar falando, né? Por quê? Porque jovem, gente, o jovem ele gosta de alegria, o jovem gosta de dinâmica. A gente tem que dar oportunidade para o jovem trabalhar na casa espírita. Muitas vezes as casas espíritas estão vazias de jovem, por quê? Às vezes a gente não dá oportunidade para ele trabalhar. Nós sabemos que nas cidades menores é mais complicado,
porque os jovens vão estudar fora, vão trabalhar fora, é mais difícil. Mas a gente tem que dar a oportunidade. Né? O Evangelho de Jesus, ele fala da nossa responsabilidade como pais, como espíritas, como dirigentes, porque a gente fala assim, a gente tem maneira de falar assim: eu não vou levar meu filho na evangelização, não. Quando ele ficar adolescente, ele sabe para onde que ele quer ir, né? Ele vai escolher. E não é assim, gente. A gente tem que levar desde cedo, porque a gente não sabe que tendências que o irmãozinho a gente traz de outras vidas. A gente não sabe. A gente traz tendências de outras vidas. E quando até os 7 anos é mais fácil você educar, você dar o exemplo. Depois ele começa a questionar. Aí ele vê o pai não vai na casa espírita, o pai não participa. Ele fala: por que eu vou lá então? Por que eu vou participar? Né? Então essa é a nossa responsabilidade, é muito grande. Depois, se ele não seguir, aí nós temos o livre-arbítrio. Ele vai seguir o seu caminho. Mas a gente, cabe a nós a obrigação de darmos um pontapé inicial, de levar a criança, o jovem, desde cedo para a casa espírita. A gente tem que ter esse compromisso. O que adianta nós estarmos aqui se a nossa família não está? Tem que ser todo mundo, a gente tem que trazer todo mundo. Tem que trabalhar não só de fora para dentro, mas de dentro para fora. A gente tem que dar o exemplo, né? A gente quer exigir muitas coisas dos outros, mas o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos dando o exemplo de bons pais, de bons filhos, de bons amigos? Como nós estamos sendo como cristãos? Porque ser espírita, falar que é espírita, é fácil falar que é espírita, mas ser espírita de verdade, ser um cristão de verdade, aí é difícil, porque a responsabilidade é grande. Porque existem irmãos que não são espíritas, que não são católicos, que não são evangélicos, que são muito mais cristãos do que muitos daqueles que falam Jesus, que oram todo dia, que participam de tudo. Mas por quê? Ele vivencia o evangelho de Jesus na prática. Então não adianta nada a gente falar palavras bonitas, falar coisas maravilhosas, se a gente não praticar, se a gente não mudar aqui dentro da gente. Porque Jesus falava pra gente: sujo não é o que entra, é o que sai, que está no seu coração. Isso que é o mais importante, gente. Então a gente tem que modificar aqui dentro, tirar essa pedra de dentro de nós, procurar melhorar cada vez mais. E isso começa na família. Então o principal ciclo, a principal escola da alma, é a família. Ali tem que começar desde cedo, porque é ali que estão os nossos resgates. Ali realmente que está difícil, porque aqui eu chego aqui: oi, dona Maria, tudo bem? Como vai? A senhora está muito boa? Ou como vai o senhor está muito bem? E tal, a gente cumprimenta todo mundo, trata todo mundo muito bem, mas aí eu vou para casa, estou tranquilo, de boa, depois eu vou ver a pessoa só depois, ele não vai me encher o saco mais. Mas tem dia que eu levanto com dor de cabeça, tem dia que eu quero ver uma coisa, ele quer ver outra, eu quero fazer isso e começa a brigar. Então, ser bonzinho na casa espírita é fácil, mas na sociedade, no lar, onde estão os nossos inimigos, onde estão os nossos espinhos, conviver todo dia, aí é difícil. Aí que nós temos que ver, aí que nós temos que colocar em prática. É aí que é os nossos testes, aí que é a nossa responsabilidade como cristãos. Se nós estamos colocando em prática, é que nós estamos aprendendo aqui, né? Porque às vezes eu saio daqui, eu falo tanta coisa bonita, maravilhosa, aí eu vou ali fora ali, o cachorro está ali, eu vou e chuto o cachorro, xingo o cachorro, vou no trânsito ali, xingo o outro, falo isso. Então não adianta. Que cristão é esse? Porque o verdadeiro cristão a gente conhece pelas suas obras, pelo seu esforço de se corrigir das más tendências. É dessa forma que a gente conhece. O Evangelho de Jesus veio trazer isso para nós há tanto tempo atrás. Jesus veio trazer o amor, o perdão, a misericórdia, a humildade. Tudo isso ele veio trazer para a gente há 2000 anos e a gente ainda não compreende, né? A gente ainda não entende o que ele quis dizer para a gente. Amar uns aos outros como a si mesmo. Quem que é o próximo? Quem que é o nosso próximo? Né? Quem que é? É ele? É aquele? Todo mundo. Todos nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém, independente da classe social. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais perante Deus. Cada um se encontra num estágio de evolução. Cada um se encontra.
Por isso que a gente tem que dar a mão uns aos outros, porque nós somos criados simples e ignorantes. Vamos evoluindo com o passar do tempo. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar, né? É dessa forma que funciona. Igual eu falo, ou a gente vai pela dor, ou vai pelo amor. Você escolhe. É melhor ir pelo amor. Deus não quer que a gente sofre, não, gente. E Deus também não quer que a casa espírita todo mundo fique assim. Braço cruzado, sério, que não pode rir, que não pode brincar. Você chega em casa espírita, todo mundo dá cara ruim. Ninguém cumprimenta o outro, ninguém dá um abraço, ninguém trata o outro bem. Por quê? Às vezes tem casa espírita que não tem recepção, a pessoa vem a primeira vez, gente. A pessoa quer conhecer a casa espírita. Isso acontece, a gente não dá essa oportunidade. O jovem é dessa forma. Porque o jovem está sempre buscando alguma coisa. Ele está sempre buscando algo. E no Evangelho tem tudo que o jovem precisa. Só que a gente tem que tratar ele não como uma pessoa diferente. Nós vamos tratar ele igual, da mesma forma. Porque ele é um espírito. Nós vamos tratar ele da mesma forma. Não é porque é uma criança que eu tenho que tratar diferente, não. Ele tem que tratar igual. Tem que dar as mesmas oportunidades. Né? Quando começou o espiritismo lá nos Estados Unidos, eles viram que idade que tinham as irmãs Fox. Chico Xavier, quando começou a sua mediunidade, que idade que ele tinha? Né? Então tudo é ser direcionado, é ser trabalhado. Isso que é importante, é ter uma direção, juntar a mocidade e a madureza. Tem que ter essa confraternização, porque o jovem tem muita energia e o idoso, o adulto, a madureza tem mais conhecimento. Tem mais conhecimento, vai ajudar aquele jovem. Então os dois têm que trabalhar junto. Precisa ter essa troca de experiência. Isso é muito importante. Às vezes a gente não vê. A gente vê o jovem às vezes isolado no departamento lá fora. Você não integra ele na casa espírita. Porque o jovem pode dar um copinho d'água, ele pode entregar mensagem, a criança pode fazer isso. Às vezes ele não está preparado ainda para ir no trabalho mediúnico, dar passe, mas ele pode fazer outros trabalhos na casa espírita. Basta você dar o compromisso, dar a responsabilidade, que ele é capaz de fazer, mas a gente sempre fica com receio. E o jovem, gente, hoje ele encontra tudo fora da casa espírita, fora da igreja, internet você acha tudo, hoje tem 1000 programas para você fazer. Agora, se ele vem para a casa espírita, ele estuda a semana inteira, aí ele chega aqui, todo mundo senta aqui, vamos ler isso aqui. Sério, ele já ficou a semana inteira estudando, aí ele vem para cá, vai estudar, não pode dar sua opinião, não pode fazer nada, ele não vai voltar, gente, ele tem que se sentir bem, porque lá ele tem tudo, ele encontra tudo, em todos os temas, gente, a gente pode falar de suicídio, a gente pode falar de aborto, sexo, tudo tem no Evangelho, tudo tem na doutrina espírita, tudo pode ser abordado, a gente não tem que ter receio disso não, nós encontramos tudo, nós temos as obras de Kardec, de Chico, que trata sobre esses assuntos, basta a gente fazer de uma forma didática, e usar os recursos que nós temos hoje, gente. Hoje a gente tem vários recursos. A doutrina espírita, ela vai continuar simples e pura. Simples e pura. O que mudou foi a maneira de você trabalhar. É a metodologia, usar os recursos que tem para atingir o público. Porque hoje você tem acesso a tudo. Se ficar na mesmice, daqui uns dias só tem casa espírita que só está o dirigente ali sozinho. Se não mudar. Tem gente que é presidente da casa espírita tem 50 anos, não tem renovação, né? Então a gente tem que ter renovação, não, mas tem casos que é diferente também. Tem casos, por exemplo, que às vezes tem muito tempo que a pessoa é dirigente da casa espírita, mas só que todo mundo participa, todo mundo dá opinião, todo mundo está trabalhando, tem isso também. Aqui é o novinho, É. ele fala que Ele é novinho, ele não fica velho, o problema é esse. Pode ser Né? presidente, Ele pode ficar presente a vida inteira. Então, para quebrar o gelo um pouquinho, eu falei que ia dar uma introdução e a gente ia fazer algumas coisinhas diferentes. Eu vou falando mais um pouquinho para mostrar como que a gente deve trabalhar de uma forma, tanto com a criança como com o jovem. Por quê, gente? Se a gente não trabalhar a criança e o jovem, quem vai substituir nós amanhã? Tá? Como que vai estar as casas espíritas amanhã? Como vai estar o movimento espírita amanhã se não tiver renovação? Né? Então a gente tem que investir na criança e no jovem, porque eles não são o futuro Brasil, eles são o presente, a gente tem que preparar eles agora, né? Tem que dar frutos, então é responsabilidade nossa. Aí a gente não prepara ninguém, a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente não é substituível, né? Que ninguém pode substituir a gente.
A gente acha que a gente é o 10. E não é, e não prepara ninguém. E aí? E depois, como vai dar continuidade? Como vai continuar as coisas? Então, a gente tem que passar esse conhecimento. A gente tem que, essa obrigação de passar para os nossos filhos, para as pessoas que vêm na casa espírita. Não vai ter renovação nunca. Vai ficar só aquela mesma turminha a vida inteira e vai desencarnando, não vai ter fechar. Né? E a responsabilidade é grande. Já pensou fechar uma casa espírita por falta de trabalhador? É lógico que a espiritualidade maior está sempre nos auxiliando para não acontecer isso, mas a gente tem que ter esse compromisso, essa responsabilidade. O Chico falava muito isso para a gente, que a gente tem que ter esse compromisso com a criança e com o jovem, que é muito importante, porque eles vão ser a base, eles vão ser o futuro. Se a gente não preparar eles, deixar eles de qualquer jeito, não vai ter como. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou contar eu conto história também, eu sou contador de história. Eu conto história para criança, para jovem, num projeto aí de Otávio. E o que eu vou fazer aqui? Eu não quero que a pessoa tenha vergonha não, hein, gente? Eu vou escolher aleatório, tá? Eu vou escolher aleatório, hein? Eu vou contar a história e vou pegar a pessoa para o seu personagem. Nós vamos fazer dessa forma. Por quê, gente? Porque às vezes a gente falando, a pessoa não fixa tanto, mas se mostrando, vendo, é mais fácil da pessoa pegar, principalmente jovem e criança. É mais fácil pegar o teatro, música, isso chama atenção, prende atenção. Então é muito importante a arte dentro da casa espírita, para trabalhar com o jovem, com a criança. Desperta, é uma forma lúdica de você trabalhar, uma forma diferente. Você vai usar os ensinamentos espíritas de uma forma diferente, na compreensão que ele vai entender. Porque às vezes você só falando, ele não vai entender, mas às vezes você faz um gesto, você canta uma música, você mostra um vídeo, você conta uma história, ele vai entender. Então isso é muito importante, a gente ter esses talentos da casa espírita, quem toca, quem canta. É importante as pessoas que fazem alguma coisa diferente. Cadê os artistas, né? Nós precisamos de artistas também para trabalhar. E todo mundo, gente, que tiver boa vontade, que tiver amor, isso é o mais importante. Mas a história que eu vou contar, primeiro, eu vou contar uma coisa. Quem conhece o Roberto Carlos? Depende do Roberto Carlos. Quem conhece o Roberto Carlos? Então vamos ver. Não é o cantor também não, gente. Não é o Roberto Carlos cantor. Quem também não é o jogador de futebol também. Então não vai pensar ou no Roberto Carlos cantor ou no Roberto Carlos jogador de futebol. Esse Roberto Carlos que nós estamos falando, ele é um contador de história. O Roberto Carlos, ele era um menino carente que vivia em Belo Horizonte. A mãe dele vivia num bairro muito simples, era muito carente, e ela pegou e levou ele para a FEBEM, porque ele achou que a FEBEM ia dar instrução, ia dar educação, e o filho dela ia sair muito bem. Então ela pegou e levou ele para a FEBEM, levou ele para lá. E lá na FEBEM, lá é tratado com autoridade. Lá a criança não pode levantar a voz, não pode olhar para o outro, lá apanha, lá é daquela forma, era desse jeito, era bem rígido. E ele era muito custoso. Ele começou a enturmar, ele fugia da FEBEM, ele corria, ele aprontava, ele fazia um punhado de coisas que não devia. Porque também ele era tratado da mesma forma, né? Ele também era tratado da mesma forma. Aí um dia, uma francesa estava viajando para o Brasil, que isso conhecia a FEBEM, e viu o Roberto Carlos sentado no banco, né? Aí o povo não vai lá no Roberto Carlos não vamos levar ele não, porque ele é muito custoso. O Roberto Carlos chegou, estava sentado assim, cabeça baixa. Ela pegou e falou para ele: por que você está cabeça baixa? Não, porque me ensinaram assim. Não, olha nos meus olhos, levanta a cabeça. E ela conversou com ele. E ela pegou e levou ele para a casa dela, porque ela ia ficar um tempo no Brasil. Aí ela deu educação, deu amor, deu comida, deu carinho para ele, né? Aí ela tinha que voltar para a França. Sabe o que o Roberto Carlos fez no dia que ela tinha que voltar para a França? Ele molhou
o apartamento dela todinho, pegou a banheira, molhou o apartamento dela todinho, porque ele queria quebrar aquele elo, que ela ficasse com raiva, porque ela ia embora, ia deixar ele, então ela queria que ficasse com raiva, e ele molhou a casa todinha. O que ela fez? Ela chegou, viu a casa toda molhada, não sei o que está acontecendo, em vez dela gritar, levantar a mão para ele, ela deu um abraço nele, com todo carinho, e perguntou: por que você fez isso? Ele falou: porque você vai embora, você vai me deixar. Ela falou: não, eu não vou te deixar, mas você vai embora comigo para a França. E nisso ela levou ele para a França, ele estudou, virou pedagogo, virou contador de história. E depois ele voltou e foi encontrar a mãe que vivia na favela e cuidou da mãe. Hoje ele vive em Santos, ele cuida de 17 crianças lá em Santos, todo mundo trabalha, tem sua responsabilidade, e ele vive contando histórias pelo Brasil e pelo mundo. Então assim, porque a pessoa tratou ele com amor, com respeito. Às vezes a gente maltrata tantas pessoas, trata as pessoas com tanta indiferença, né, que a pessoa acaba se sentindo um lixo para baixo, ninguém dá a mão. Só sabe falar, só sabe apontar o dedo, só sabe acusar. Então a gente tem que pôr o amor em primeiro lugar. O amor, como Jesus disse, cobre a multidão de pecados. Só o amor pode transformar as pessoas, transformar a humanidade. Então a gente tem que tratar as pessoas com carinho, com respeito, com amor, igual. Ninguém é diferente, como a gente diz. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, agora nós vamos à história que o Roberto Carlos contou. Então é o seguinte, vamos escolher o personagem primeiro. Deixa eu olhar quem tem cara de artista, né? Quem tem cara de artista da Globo. Né? Vamos ver quem tem a cara de artista da Globo aqui. Vamos olhar, vamos olhar. Esse vai ser o nosso artista. Esse vai ser o nosso artista. O Gilmar vai ser o nosso personagem. O Gilmar vai ser o nosso personagem principal. Então é o seguinte, o Gilmar ele andava pra lá, pra cá, andava, e ele andava. Só que o Gilmar falava que ele não tinha sorte, que ele queria encontrar Deus, né? Ele falou que queria encontrar Deus para achar a felicidade dele. E ele continuou andando. Ele andando, ele falou que encontrar Deus, hein? Ele responsabilidade. E ele foi andando, andou, voltou. Aí, no caminho, né? Ele olhou pra cá, olhou pra lá e tropeçou. Não é uma pedra, não. Ele continuou andando. Aí, ele chegou. A hora que ele tropeçou, o outro caiu no chão. Era um lobo. Ele olhou o lobo. Aí o lobo perguntou: onde você vai, Gilmar? Ó, vou procurar Deus para achar a minha felicidade. Aí o lobo falou: pergunta para Deus, por que eu tô fraquinho? O que eu tenho que fazer? Tá, e ele continuou andando, o lobo ficou caído aí. E ele continuou andando. Andou, ele voltou. Aí ele foi, encontrou uma árvore seca. Aí, a árvore seca, onde você vai, Gilmar? Procurar Deus para achar o Deus. Eu pergunto: por que eu estou seco desse jeito? E ele continuou andando, voltou e não achava Deus. E ele foi, aí ele encontrou uma moça que vivia sozinha numa casa. Aí, na moça, onde você vai, irmão? Vou procurar Deus para achar. Onde está minha felicidade? Eu pergunto para Deus, por que eu estou sozinho? Aí ele foi andando, foi lá fora, voltou, encontrou Deus! Ele encontrou Deus sozinho. Aí ele perguntou para Deus, onde está a felicidade dele? Aí Deus pegou e falou para o Gilmar: volta pelo mesmo caminho que você vê que a felicidade está nesse caminho. O Gilmar voltou correndo. Aí o Gilmar encontrou a moça. Aí a moça perguntou: você perguntou para Deus, por que eu tô sozinha? O que eu tenho que fazer? Ó, Deus falou o seguinte: vai passar um rapaz aí, você vai chamar ele para tomar um café, um chá, você vai namorar e vai casar. Só que o Gilmar falou: tem que ir embora
assim, desse jeito. Ó, Deus falou o seguinte, que você tem que comer alguma coisa. O problema seu é fome. Ah, mas eu não. Aí o louco levantou e pediu um abraço pro Gilmar. Ah, ele... Aí o louco comeu o Gilmar. O louco comeu o Gilmar. Tô falando que não tem sorte. Vem cá os nossos artistas rapidinho. Eu vou contar a moral da história. Vamos lá. Vamos para os nossos artistas. Então é o seguinte. O que a história quis dizer pra gente? É uma história simples, né? Divertida. Mas o que ela quis mostrar pra gente? Tá? Porque é sorte mesmo. É sorte mesmo, é sorte mesmo. Ela falou que você não tem sorte mesmo. O que a história quis mostrar pra gente? O quê? Pode falar, gente. O que a história quis mostrar pra gente? Pode ficar à vontade. Deus tem nós. Também, isso também. Mas o que mais que a história quis mostrar pra gente? A gente deixa passar as oportunidades de ser feliz. Que a felicidade está na gente. A felicidade está na gente mesmo. E muitas das vezes a gente deixa passar as oportunidades que Deus nos oferece na nossa vida. Né? Deus dá tanta oportunidade para a gente ser feliz. A gente tem uma família, a gente tem um lar, a gente tem um trabalho, a gente tem saúde, a gente tem as mãos, olhos. Deus nos dá tudo e a gente nunca está satisfeito. Está sempre reclamando ao invés de agradecer. E muitas das vezes quando a gente age dessa forma no nosso mundinho, a gente é tão egoísta que a gente não enxerga as oportunidades que Deus nos dá. A gente não enxerga. A gente põe nos objetivos, eu quero aquilo. O carro do ano, se eu ganhar, eu vou ser feliz. Aí você não consegue, aí você entra em depressão, você se revolve, esquece de valorizar as coisas mais importantes. O sorriso de alguém, o abraço, né? A dar atenção, fazer uma visita. A gente esquece de valorizar essas coisas. De parar para observar o sol, as estrelas, a lua. A gente fala que o mundo está correndo muito rápido. Nós temos 365 dias e 24 horas da mesma forma. Nós é que estamos correndo mais. Nós que não estamos tirando tempo para conversar, para observar um ou outro. É quando acontecem as coisas, não, por que aconteceu? Por que está desse jeito? Né? A gente não vê, a gente está escravo do dinheiro. É importante, gente, a gente ter conforto e tudo isso, mas não é a primeira coisa. Primeiro é amar uns aos outros, é ser companheiro, é dar a mão ao seu irmão que precisa. E aí a gente quebra a cara, a gente sofre. Por quê? As causas, não é só causas anteriores das aflições, como o Evangelho fala, não, gente. São causas atuais também. Se a nossa vida não está dando certo, o que eu estou fazendo? A gente já parou para pensar? Tudo que a gente planta, nós vamos colher um dia, né? Tudo que nós plantamos, nós vamos colher um dia. Não tem jeito, gente. Isso é uma regra, da lei de causa e efeito. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Agora eu vou fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte agora, respirar fundo primeiro, peraí, né? Não, sem água por enquanto. A água até né? mais. A água depois. A água a gente pode dar, a água a gente dá. A água depois a gente pega. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou fazer uma pergunta. Eu quero... A pessoa que sentir vontade, eu não vou escolher agora. Tá? Eu não vou escolher. Eu quero só que vocês pensem na pergunta que eu vou falar para vocês. Eu não vou escolher, eu quero que a pessoa venha aqui na frente, dar o seu depoimento. Nós vamos fazer o seguinte. A pergunta é o seguinte. O que o Evangelho modificou na sua vida? A pergunta é essa. Isso é para cada um, pensa um pouquinho. O que o Evangelho modificou na sua vida? O que o Evangelho fez na sua vida? Qual a importância do Evangelho na sua vida? O Evangelho de Jesus. Se ninguém manifestar, eu vou escolher, hein?
Bom, gente, todo mundo me conhece de uns tempos para cá, mas nós fomos criados um período com pai e mãe e outro período com o meu irmão, Expedito Faustino, o qual eu considero, além de irmão, meu pai, Aonildo. Então, nesse período, antes de acontecer esse período, nós tivemos, assim, umas certas turbulências. E nós, quando viemos para Capinópolis, morávamos em Brasília e viemos para Capinópolis, nós ficamos aí, morando com meu irmão, mas como se fosse uma criatura assim, meio jogada, né? Graças a Deus, nós encontramos muitos amigos, amigos mesmo, né? Colega de escola, né? E tantos outros professores. Vou contar uma história antes de falar do Evangelho. Estudava no colégio, Joaquim era professor de matemática. E eu, como teimoso, ele disse que zero não tinha valor. E eu questionei, né? Então, olha, são coisas assim que vai marcando a vida da gente. Foi preciso Fabiano, não sei mais quem, entrar no meio, mas eu não concordei com o que o Joaquim me disse naquela hora, que zero não tinha valor. Pois bem, isso é só para vocês saberem o tanto que eu sou meio problemático, né? Eu gosto de questionar. Bom, fiz a primeira comunhão, e fazendo a primeira comunhão, porque senão eu não pegava o diploma da escola, se não tivesse a primeira comunhão. Aí me falaram muito de Jesus e tal, e etc. Eu falei assim, esse Jesus era um caboclo muito inteligente. Eu pus na minha cabeça que ele era muito inteligente. Mas terminou a primeira comunhão, Dedé nunca mais voltou na igreja. Passa-se os anos, Dedé some de Capinópolis, vai morar lá em Santos. E lá em Santos, por cargas d'água, uma amiga me leva no centro espírita. Eu fui, cheguei lá, tudo muito bonitinho, todo mundo sentado, uma coisa de areia aqui no chão, aqui assim, uns tambores, uns bancos, e de repente começaram a tocar o tambor, eu falei, esse tem que tá muito certo. Aí fazia uma prece, falavam de Jesus, falavam de coisa e tal, etc. Eu não achei ruim. Bom, passaram-se os anos, volta Dedé para Capinópolis. Encontrei a dona Neide no meu caminho, o que aconteceu? Casei com a dona Neide. A dona Neide teve um problema de depressão pós-parto e vai o Dedé procurar ajuda. Medicina, médico e tal, nada. Aí alguém me sugeriu que eu levasse a dona Neide no centro espírita. Mas vai eu de novo onde tinha os tambores. Cheguei lá e falei, não é minha praia. Aí nós fomos parar lá no Centro Espírita Verdade e Amor. Lá eu encontrei o Evangelho. Lá foi o meu encontro com o Evangelho. E foi aí que eu descobri por que eu disse, quando eu fiz a primeira comunhão, que Jesus era inteligente. Por quê? Porque lá eu aprendi os primeiros passos para poder estudar o Evangelho. E foi a partir daí que o Dedé se tornou um novo homem. Por quê? Porque eu aprendi a respeitar o direito dos outros, até então eu não era muito respeitador. Eu aprendi a ouvir e aprendi a amar. Então, o Evangelho, o meu encontro com o Evangelho teve essa passagem. E graças a Deus, né, nós estamos dentro do Espiritismo, saímos da casa espírita Verdade e Amor, mas continuamos abraçados com todos os espíritas de Capinópolis. Por quê? Porque Jesus nos une de verdade. O Evangelho nos mostra isso, nos fala isso, né? Então o meu encontro com o Evangelho foi no Verdade e Amor e vai continuar por um longo período da minha vida, certo? Não estou reclamando do sofrimento, não. Eu só tenho que agradecer. Somente que agradecer a Deus e os amigos que eu encontrei em Capinópolis, que são todos meus irmãos. É isso aí. Obrigado.
pessoas, se alguém mais quiser falar. Às vezes um jovem aí, às vezes quer falar. Né? Fica à vontade, gente. Eu falo agora, o cara está assim. Pense bem, gente. Ninguém vai falar, não? Aí eu acho que vamos embora, ninguém vai falar, acho que tá todo mundo com vergonha. Eu também tenho vergonha, daqui a pouco eu vou chorar. Né? Então é o seguinte, gente. Então, já que ninguém quer falar, né? O Evangelho, gente, é tudo que Jesus trouxe para nós. Sem Ele, nós não somos nada. Né? E se não fosse Ele, gente, a gente não saberia suportar os problemas do dia a dia, as dificuldades que nós passamos no dia a dia. Né? O Evangelho nos mostra a doutrina espírita, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Né? Vem nos chamar a nossa responsabilidade, o nosso compromisso. Porque muita gente não quer compromisso, muita gente não quer ser espírita, não quer ser cristão, porque não quer responsabilidade. Porque, gente, não adianta. A lei de Deus está onde? Onde ela está escrita? Na nossa consciência. Quando a gente erra, a gente sabe. Quando a gente erra, a gente sabe, não precisa. Ninguém vai apontar o dedo e falar, a gente sabe. Mas a gente próprio se acusa muitas das vezes. A gente fica com vergonha, não conta. Então, tem gente, o povo deve estar curioso. A pessoa com tanta coisa assim na mesa, né? O pessoal deve estar curioso, saber o que é aquilo, né? O que nós vamos fazer com aquilo, né? O pessoal deve estar curioso, o que é aquilo, para quê, né? Que a gente fez aquilo ali, né? Qual será o objetivo? Né? Todo mundo tem nome? Daí não tem. Parece que todo mundo tem nome. Que isso, hein? Perguntou se tem nome. Todo mundo acredita em Deus? Sim. Então tá bom, já é alguma coisa. Né? Bom, já é alguma coisa. Ficou meio fraco ainda. O pessoal falou sim, acredita. Né? Já que a nossa fé é grande. É ou não é? Tô vendo que ela só tá difícil, hein? O negócio tá complicado. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pôr mais uns lá, mas primeiro nós vamos fazer com os que estão lá. O que nós vamos fazer? Vamos começar pelo pessoal do lado de cá. Cada um, vamos essa fileira aqui. Você vai lá, escreve seu nome num daqueles papéis. Pode vir essa fileira aí. Cada um vai e escreve o nome no papel. Essa fileira. Agora vem a fileira de cá. Escreve de cá o nome. Escreveu o nome. Só o primeiro nome. Só o primeiro nome. Já pode vir. Vai pegar o crachá, vai ficar com ele na mão, vai ficar aqui na frente. Nós vamos afastar um pouquinho, nós vamos fazer uma rota. Cada um vai pegar, não o seu, vai pegar sem ser seu nome. Você não vai pegar seu nome lá agora. Você vai pegar de outro. Você não vai pegar seu nome. Todo mundo vai levantar agora. Pode levantar todo mundo. Vai pegar o crachá, não pode ser o seu nome. Não pode ser o seu nome.
espaço, porque o espaço é pequeno, sua necessidade ficou mais fácil. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou começar, vou mostrar como que é, eu vou começar. Ó, eu não sei quem que é essa, eu vou fazer o seguinte. Quem conhece fica mais fácil, mas quem não conhece, vai pegar o crachá e você vai colocar no pescoço da pessoa que você acha que é o nome. Se você errar, é bom. Mas você vai tentar acertar. Entendeu? Você vai pôr o crachá no nome da pessoa. Depois ele vai ouvir. Pode começar. Pode começar. Eu não gosto mais. Gente, você não tá sabendo o nome de vocês? Pode saber meu nome! Olha o crachá, se não tiver seu nome, vem aqui na frente. Se o crachá não tiver seu nome, vem aqui na frente. Pode saber o nome. Acho que o povo tem que voltar pra escola, o povo tá sabendo o nome.
clima foi grande, a gente andou, descontraiu um pouquinho, tá vendo? A gente não sabe nem o nome do outro. Eu confesso, eu errei, a pessoa que eu coloquei, eu coloquei o nome errado. A gente não conhece nem os próprios irmãos das casas espíritas da cidade. Né? Então, as semanas espíritas, essas atividades servem para a gente confraternizar, a gente conhecer os irmãos das outras casas. É uma oportunidade, gente. A gente fica muito tempo sem se ver às vezes. Ele só vê aqui no trabalho, não tem aquela convivência no dia a dia. Então isso é importante. Então a gente tem que conhecer uns aos outros. O nome, gente, é muito importante. Quem já assistiu aquele filme? O Amor é Contagioso. No filme O Amor é Contagioso, o cara está estudando para ser medicina, depois que ele já era velho, ele foi internado no sanatório, ele viu que ele podia ajudar as pessoas, e resolveu fazer medicina. E um dia ele está lá no hospital, eles estão tratando as pessoas doentes. Então uma pessoa que está toda machucada, com o dedo tudo cortado e tudo, e o médico fala, fulano está assim, não fala o nome da pessoa, está desse jeito, paciente, papapá. Aí ele pegou e falou assim, eu posso fazer uma pergunta? Aí o professor, pode. Qual que é o nome dela? Porque a gente só fica falando da ruindade, só fica tratando, a pessoa já está tão deprimida por causa do problema de saúde, aquele problema que ela está passando, e a gente só fica falando coisa ruim. É igual quando a gente vai visitar um doente, meu pai morreu disso também. Né? Ali a gente tem que levar o conforto, a atenção, o carinho. É isso que a gente tem que fazer. Não, a gente vai, quando tem um acidente, morreu? Primeira coisa que você pergunta é se morreu. Né? A primeira coisa que a gente pergunta é se morreu. Se morreu alguém, a gente só pensa o pior. Então a gente tem que ser mais fraterno uns dos outros. Né? Pensar esse pensamento de negatividade, a gente deixar de lado. Deixar o Evangelho entrar na nossa vida. E vivenciar ele todos os dias. Não lembrar de Jesus só nos momentos de dores, nas datas santas, nas datas importantes, mas todo dia. Seguir o seu exemplo, o seu ensinamento de amor que ele nos deu há tanto tempo atrás. É isso que a gente tem que fazer. Não é fácil, gente. Nós somos imperfeitos, somos seres humanos, erramos. Por isso que a gente tem que perdoar um ao outro. Porque a gente erra. A gente erra. Não tem jeito. Por isso que a gente tem um Deus misericordioso que nos dá a oportunidade, através da reencarnação, através de um novo dia, da gente fazer diferente. Ele sempre nos dá a oportunidade. A gente que não enxerga, a gente que perde a oportunidade. Deus sempre está junto de nós em todos os momentos. A gente é que afasta dele. Né? A gente não tem fé. A gente precisa acreditar mais. E quando a gente tem fé, a gente vivencia o amor de Jesus, nada é difícil para a gente. A gente enfrenta qualquer dificuldade, qualquer problema com alegria, com um sorriso no rosto. A gente não vê maldade nas pessoas. A gente não vê ódio, a gente não vê rancor, a gente não vê o egoísmo. A gente aprende a ser mais humilde, a reconhecer o outro como um irmão que precisa, o outro como um irmão nosso. Então é isso que a gente precisa. E para a gente encerrar, gente, eu quero que você olhe para o seu irmão que está do seu lado e fale o que tiver na sua cabeça de bom para ele e dê um abraço. Abraçados, né? Por tem gente abraçar todo mundo. Foi uma alegria enorme estar junto com vocês. O ambiente estava muito gostoso, uma harmonia muito grande, com bastante alegria, né? E que, gente, a gente faça isso mais vezes. Abrace, dê a mão a um amigo, não custa nada, né? Ninguém vai ficar doente por isso. Ninguém vai ficar mais pobre ou mais rico por isso. E a gente faz isso tão pouco, gente. Vamos fazer isso mais. O abraço, como eu estava dizendo agora mesmo, ele pode salvar uma vida. E é uma troca de energia,
a gente precisa fazer mais. E que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, porque a gente aprende muito mais do que a gente traz aqui. Tá? Muito obrigado.